Olá, pessoal. Eu fiquei muito grato, por este evento que Deus nos concedeu. Quando nós pensamos nas palavras de Deus por meio da Bíblia, podemos ver os vestígios do esforço e do amor de Deus para nos salvar. Eu não sei como explicar tudo. Vamos ler as palavras hoje de Hebreus capítulo 10, os versículos 8 ao 18. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Ora, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. A Bíblia é simplesmente uma junção de palavras que está impressa aqui. Mas aqui nesse versículo vemos, ora, já não há o que fazer pelo pecado, não há oferta pelo pecado. Ou seja, já acabou, terminou tudo o que deveria ser feito para a remissão dos pecados. É sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos diz assim, mas hoje ainda tem muitas pessoas que estão presas em pecado. Há pouco tempo eu visitei 4 países na África, Eu fui para Quênia, Gana, Costa do Marfim e Togo. E me encontrei com muitos líderes religiosos. Eu fiquei muito feliz de poder pregar o Evangelho para eles. Ontem, um pastor da Tanzânia pediu para conversar comigo por meio de videochamada. Porque há alguns anos havia ido para a Tanzânia e mais de 2.000 pastores preencheram um espaço onde eu preguei a palavra. Naturalmente, eu comecei a pregar o Evangelho. Depois de pregar o Evangelho, durante a pregação ainda, algumas pessoas, umas 50 pessoas ali no canto, começaram a se levantar. Eu estava pregando e eu perguntei, por que será que eles estão se levantando? Só que eles começaram a dançar. Estavam muito felizes porque haviam recebido a remissão dos pecados em seus corações. Da última vez que fizemos a conferência no Quênia, nós fizemos num estádio ali grande. E cerca de 3.400 pastores se reuniram. E todos ficaram muito felizes quando receberam a salvação. Eles se levantam. Eles dançam. Não foi um momento muito longo, mas eu vi essas pessoas muito felizes após terem recebido a remissão dos pecados.
No dia 7 de outubro de 1962, eu pude ter a convicção e aceitar com certeza a salvação de Jesus Cristo. Até então, a minha vida era muito escura, era nas trevas. Eu não conseguia enxergar um pingo de esperança sequer na minha vida. Sempre eu estava pedindo perdão pelos pecados, porque eu tinha muitos pecados. Só que pela graça de Deus, naquele dia eu descobri que os meus pecados já haviam sido lavados. E o meu coração ficou repleto de uma alegria que eu jamais havia sentido. Desde então, fiquei curioso em saber mais sobre a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Li uma vez, li 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. E quanto mais eu lia a Bíblia, se esclarecia mais o coração de Deus. Eu me formei no seminário, eu fui para Apococton, depois fui para Champali, fui para o exército e depois do exército eu fui trabalhar pregando o evangelho ali em Kimcheon. E durante todo esse tempo, Deus me ensinou muitas coisas em meu coração. Foi tudo muito gratificante. Ultimamente, Deus tem aberto caminhos para pregar o evangelho para muitas pessoas. E o incrível é que, devido à pandemia, nós estávamos impossibilitados de tentar fazer qualquer evento. Ano passado, durante a pandemia, tentamos fazer o evento de Páscoa, no Sky Dome, que é um ginásio de beisebol. Mas devido às restrições da pandemia, não pudemos fazer o evento presencial ali. Então nós fizemos o evento online. Eu lembro que quando fazíamos presencialmente naquele ginásio, quando se reuniam muitas pessoas, eram cerca de 30 mil, 40 mil. Porque era a capacidade máxima daquele ginásio de beisebol. Só que durante as pregações, mais de 2 milhões de pessoas entraram para assistir os cultos. E eu fiquei muito surpreso. Me sentia sonhando. E ainda mais no mês de maio fizemos uma grande conferência. E eu preguei 11 momentos de 90 minutos. E 276 emissoras no mundo transmitiram essas pregações. Eram coisas que eram inacreditáveis para mim. Quando fizemos uma grande conferência também no mês de outubro, 655 emissoras transmitiram minhas pregações. Muitas pessoas do mundo inteiro passaram a escutar a minha pregação. E muitas pessoas começaram a nos seguir e foi tudo muito incrível. Dessa vez, na África do Sul, disseram que compraram um navio da Samsung de mais ou menos 20 milhões de dólares. E para fazerem a entrega desse navio, o presidente de Moçambique, junto com a primeira-dama, estavam aqui na Coreia. E um dia antes do avião deles chegarem, eles entraram em contato comigo, dizendo que a primeira-dama desejava me encontrar. Então, no dia seguinte pela manhã, nós pegamos o carro e fomos para o local. Estava previsto para as 4 horas da tarde, mas mesmo assim nós fomos à cidade onde eles estavam. E eu fiquei muito, mas muito grato perante Deus. Por falta de tempo eu não posso detalhar muito o que aconteceu, mas eles nos convidaram para que fôssemos para Moçambique no final de fevereiro. Eu fiquei muito grato. Deus abriu caminhos para que nós pudéssemos pregar o evangelho por meio da educação emocional para todos os jovens de Moçambique. E eu vejo Deus fazendo coisas que jamais poderíamos imaginar por pessoas inúteis como nós. Muitas grandes emissoras nos Estados Unidos também estão
transmitindo nossas pregações, e as pessoas que escutam ficam muito surpresos. Fiz muitas entrevistas em várias emissoras e até hoje, mais de 50 emissoras têm transmitido pelo menos uma vez por semana as minhas pregações. Então, eu não tenho palavras para expressar, né? É muito glorioso ver as pessoas receberem a salvação e, de vez em quando eu fico sozinho, eu fico pensando na minha vida, penso na minha vida antes da salvação. Era uma vida miserável. A minha mãe faleceu em 1951. Depois de um mês, meu irmão teve que ir para a guerra. Meu pai ele foi recrutado para auxiliar na guerra. E em um instante, nós havíamos perdido a mãe, o pai e o irmão. A minha irmã mais velha tinha 15 anos, a outra 13 anos. Eu tinha 8 anos e meu irmão mais novo 4 anos de idade. Não sabíamos como viver. Até hoje eu tenho recordações muito claras. Um dia eu estava dormindo e pela madrugada eu escutei um barulho estranho e eu acordei. E era minha irmã chorando, né? Ela foi pega por nós porque ela havia nos feito dormir porque ela não conseguia chorar na nossa frente. Mas enquanto nós dormíamos, ela estava chorando. Nós não sabíamos o que comer, nós não sabíamos o que fazer. Realmente a vida era muito miserável. E uma coisa que me deixa grato é porque hoje eu considero tudo aquilo como um momento para Deus abaixar o meu coração. E assim eu comecei a ler a Bíblia. Mas Deus, de uma forma muito incrível por meio da Bíblia, começou a firmar o meu coração. Eu fiquei muito grato ao ver o trabalho de Deus na minha vida. Até hoje acontecem coisas que eu não consigo acreditar. Muitas pessoas receberam a salvação. Não importa quem seja, quando escutam o evangelho que nós pregamos, eles se surpreendem. Só Deus para nos salvar dos pecados. Já que Ele conhece o coração do ser humano, Deus fez muitas coisas para que o nosso coração se voltasse a Ele. E para isso, Ele teve que nos resgatar dos pecados, nos remir dos pecados. Porém, por mais que Ele tenha dado todo o plano de salvação por meio de Jesus Cristo, Ele tivesse lavado todos os nossos pecados, sem nós percebermos que somos salvos, isso não teria valor nenhum. Então, para que nós pudéssemos perceber o pecado, Deus nos entregou as leis e os mandamentos. E os objetivos dos mandamentos não foram nada além de nós percebermos o pecado e nada mais. Só que os seres humanos ficaram presos na lei tentando cumprir essas leis. Só Deus criou aquelas duas tábuas de pedra com os mandamentos. E ordenou para que colocasse dentro de uma arca, feito de madeira de acácia. E depois cobriu aquilo com ouro puro. E ali dentro foi posto aquelas duas tábuas de pedra. E fechou aquela tampa. Então, quando eu leio sobre o livro de Êxodo, sobre aquela arca da aliança, uma coisa que me surpreende muito é que foi posto aquelas duas tábuas de pedra dentro daquela arca. E a sequência mais lógica é você deixar a arca aberta, sem a tampa, e depois colocar. Vamos procurar isso no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 25, versículo 20. Perdão, vamos ler a partir do versículo 17.
Farás também um propiciatório de ouro puro de 2,5 côvados, será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Agora no versículo 21, o que diz aqui? Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Uma coisa que eu não compreendia na Bíblia era isso. E por muito tempo eu tive uma dúvida sobre esse ponto. Então aqui fala sobre esse propiciatório, né? Propiciatório se refere à tampa dessa arca. Então aqui está citado como propiciatório. Aqui a tradução fica como mercy seat, né? Em inglês. E propiciatório significa o local da graça, né? Em coreano fica como é o local da propiciação, né? E é o propiciatório ali, a tampa da arca. Só que a Bíblia fala: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Eu não conseguia entender isso. Calma aí, porque a Bíblia fala, né? Porás o propiciatório em cima da arca. E depois colocará, né, as tábuas de pedra ali dentro. O certo seria tirar o propiciatório, ou seja, tirar a tampa, colocar ali as tábuas e depois fechar. Só que a Bíblia fala: porás o propiciatório em cima da arca, ou seja, está em cima ainda para depois colocar as tábuas. Eu não conseguia entender isso no meu coração. Por quê? E eu fiquei me questionando muito por causa disso. Calma aí, como é que eu consigo colocar as tábuas de pedra sendo que a tampa está em cima do da arca? Eu pensava, tentava imaginar, mas não dava. Depois eu fui descobrir que, por exemplo, se tira ali a tampa, e nessas condições coloca as tábuas de pedra e depois fecha a tampa. Tem esse método, e com a tampa ainda em cima da arca e coloca a tábua, é diferente. Uma vez eu fiquei na frente do piano e fiquei pensando, né, tentando ilustrar isso aqui. Por exemplo, quando nós abrimos a tampa do piano, tem aqui essa tampa aqui, né, do piano. Então vamos supor que eu possa tirar essa tampa e deixar de lado, colocar as duas tábuas de pedra e depois colocar a tampa cobrindo aquilo. Existe esse método, e a tampa sobre a arca ainda, só que depois colocar uma brechinha, colocar ali as tábuas de pedra. Eu não conseguia entender muito bem isso. Por muito tempo eu tentei entender. Só que, por exemplo, vamos supor que isso aqui são as tábuas de pedra com os mandamentos, tá? Então, abre-se a tampa, deixa a tampa no chão, coloca isso aqui, tá? Coloca aqui dentro e fecha. Esse método. E você deixar a tampa sobre a arca, assim, sobre a arca, nessas condições, você tem que se inclinar um pouco e só em soltar ali. Eu não conseguia entender isso. Por quê? E por que será que Deus fez isso?
Porque Deus não se alegrava de nós vermos aqueles mandamentos, para que nós não víssemos. 그래서 여러분 그리고 하신 말씀이 뭐냐면 E depois o que Deus disse? 여기 위에 양쪽에 천사가 날개로 덮어서 Deus ordenou para que se colocassem 2 querubins em cima da tampa, né? 못하게 만들어. Ou seja, para que se impedisse de alguém abrir. 이런 이야기를 자세히 들어보면 Então, se nós detalharmos essas coisas, 하나님은 율법을 주셨으면서도 mesmo Deus tendo nos dado os mandamentos, 율법을 자꾸 쳐다보는 거 원치 않아요. Deus não deseja que nós fiquemos sempre olhando para esses mandamentos. Só que hoje em dia muitas igrejas, 십계명을 봉독하는 교회들이 있습니다. tem igrejas que até hoje, todos os domingos, ficam repetindo os mandamentos de Deus. Pessoal, Deus ele não deseja isso, ele não gosta disso. Deus ele não quer que nós olhemos para os mandamentos. 가슴 아픈 게 뭐냐면 Só que uma coisa que realmente dói o coração, 사장 때입니다. por exemplo, na época do sacerdote Eli, o sacerdote Eli foi uma pessoa muito má. 레위인들을 가지고 제사장 얼마든지 만들 수 있는데 Ele poderia formar vários sacerdotes pelos levitas, 자기 아들 홈리와 비느하스만 mas ele fez somente Hófines e Finéias, seus 2 filhos, como sacerdotes. 아무도 안 만들었다는 거예요. Ou seja, ele não formou outros sacerdotes. 그런데 그 엘리의 제사장 두 아들 홈리와 비느하스는 Mas Hófines e Finéias, os seus 2 filhos, 불량자였어요. eram pessoas erradas. 많이 지었어요. Pecavam muito, 그중에 저 수종들은 여자 동침하고 eles se deitavam com as mulheres ali da congregação, eles desprezavam os sacrifícios. 제사장 때 Então, na época do profeta Eli, 엘리의 두 아들 홈리와 비느하스하고 엘리가 하루에 같은 날 셋이 다 죽어요. ele e seus 2 filhos, Hófines e Finéias, morreram no mesmo dia. 전쟁을 할 때 Quando eles estavam numa guerra contra os filisteus, 법궤를 전쟁터에 가져왔어요. eles levaram a Arca da Aliança para o local de guerra. Então, perderam a arca e Hófines e Finéias morreram. 엘리 제사장도 그 소식을 듣고 넘어져 목이 부러져 죽었어요. E depois, né, o sacerdote Eli também escutou a notícia da morte de seus filhos. No susto, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. 제사장을 만들어야 하는데 Foi realmente um rei muito mau. Ele deveria formar novos sacerdotes, mas ele só fez dos seus 2 filhos sacerdotes. 법궤를 뺏겼는데 E agora já haviam perdido a arca 또 죽었지 홈리와 비느하스 죽었어요. 제사장이 없어요. e não tinha mais sacerdotes, porque os 3 únicos, que era ele e seus 2 filhos, haviam morrido. 다가 도저히 문제가 생겨 또 다시 돌려보냈는데 Só que os filisteus ficaram com a arca na sua terra, só que aquilo trouxe muitos problemas, é por isso eles devolveram a arca. 맞이할 사람 제사장이 Só que o mais triste é porque, mesmo tendo de volta a arca, não tinham sacerdotes que podiam carregar aquela arca. Então, se vamos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 19, 여호와의 계를 들여다본 거로 그들을 치사 5만 70인이 죽으신지라. e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens, então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. 예, 5만 70이 법궤 속을 들여다보. Sim, pessoal, só de terem olhado para dentro, Deus matou mais de 50.000 pessoas, porque Deus havia impedido das pessoas lerem os mandamentos. Só que hoje em dia, 법을 잘 지켜가지고 as pessoas ficam olhando para os mandamentos, buscando receber alguma bênção, tentando cumpri-las. 주님이 율법을 주신 목적은 O objetivo de Deus ter nos dado os mandamentos 죄인인 걸 깨닫게 하는 그 foi para que, por meio delas, nós pudéssemos perceber que nós somos pecadores. 갖고 Quando percebemos isso, 죄사함 받도록 돼야 하는데 nós vamos perante o Senhor Jesus para, por meio de Jesus, receber a salvação. Só que as pessoas que não sabem da Bíblia hoje 주님이 지켜서 복을 받으려고 하고 querem guardar as leis com todo o seu esforço para assim receber alguma bênção. 정말 그 율법 아래는 원치 아니하셨다. Mas Deus nunca desejou, realmente Ele não deseja que nós fiquemos pela lei. A única coisa que Ele deseja pela lei é que nós percebamos, né, que temos pecado. É só para isso. Fora isso, não existe outro objetivo de Deus ter nos dado as leis. 근데 어느 많은 율법을 지켜서 복을 얻으려고 하는 그런 생각들을 가지고 Só que hoje em dia a maioria das pessoas tem esse pensamento de buscar receber a bênção por meio das leis. 죄인 걸 깨닫고 Deus desejou que por meio das leis nós apenas percebêssemos o pecado. E agora, para receber a remissão desses pecados, o que Deus fez? 이제 속죄 제사는 그 사실 우리에게
Deus nos mostrou sobre a oferta pelos pecados. Desculpa, pessoal, por favor, desculpe o flash aí. Pode desligar o flash, por favor. Muito obrigado. 그래서 이제 그 죄를 사함 받도록 하시기 위하여 그렇게 Então, foi feito isso para que nós pudéssemos receber a remissão dos pecados. 이 땅에 오셔서 우리 죄를 사하셨는데 Jesus Cristo veio a essa terra e nos lavou nossos pecados. 예수 십자가 외에 다른 것이 없어. E não existe qualquer outra coisa que sirva para lavar os nossos pecados, a não ser o sangue de Jesus. Só que as pessoas hoje querem receber a salvação por guardarem bem as leis. 목적 자체가 너무 다른 방향으로 Ou seja, estão fluindo por uma direção completamente diferente do objetivo das leis dado por Deus. 얻을 육체가 없. Só a Bíblia fala que ninguém será justificado por meio das obras da lei. 그런 죄를 깨달으면 Porque pela lei nós temos o pleno conhecimento do pecado apenas. Se tivermos o conhecimento do pecado por meio das leis, o que devemos fazer? 깨닫고 난 뒤에 Depois que percebemos o pecado, 예수님 앞에 나와서 죄 사함을 받는 temos que ir até Jesus para, por meio dele, recebermos a remissão dos pecados. 대부분의 많은 Só que de uma forma muito triste, praticamente todas as igrejas do mundo hoje não buscam a cruz para receber a salvação. 지켜 Querem cumprir bem os mandamentos para assim receber alguma bênção. 이미 우리는 율법을 어겼기 Só nós já transgredimos as leis. Então, por mais que se esforcem para tentar guardar os mandamentos, nunca poderão alcançar bênção alguma. 이제 그것이 하나님 앞에서 우리가 말씀하는 바. É isso que Deus está nos mostrando. 하나님은 죄를 지은 인간들에게 죄를 사하는 방법을 가르치기 위하여 Deus, para ensinar como existe a remissão dos pecados para o povo que pecou, 드린 법을 ensinou sobre a oferta pelos pecados por meio de um animal. 그 방법은 Só que aquele método utilizado por animais 아마 영원히 죄 사함 받을 수 있는 게 아니라 não era um método eficaz para lavar todos os pecados para sempre. 제사 드리는 방법 그건 예수님이 하나님의 어린이한테 십자가에 못 박혀 죽어서 우리 죄를 사는 그것을 가르쳐 Porque aquilo era um exemplo para mostrar como Jesus Cristo sim lavaria os nossos pecados para sempre. 그래서 하나님이 떠나서 그 뭐야 안식일이나 양을 잡는 이런 걸 통해서 하나님이 하시고자 목적이 있는데 Satanás engana as pessoas. Existe um propósito para Deus ter nos mostrado tudo sobre aquele sacrifício com os animais. Mas Satanás engana as pessoas para que as pessoas acreditem que devam receber a bênção cumprindo os mandamentos. Uma vez eu fui questionado por uma pessoa sobre a oração dominical. 죄를 사해주면 우리 죄를 사해 주. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Isso está escrito na oração dominical. 주기도만 읽어보면 Mas pessoal, quando nós lemos sobre a oração dominical, o início é: 이름을 거룩하게 Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, 그것이 하늘과 땅에서 이루어지. né? Que faça a sua vontade aqui na terra como nos céus. O que significa esse trecho? Só que se faça aqui na terra aquilo que fez no céu. 예수 그리스도 십자가에 못 박혀 A vontade de Deus é que por meio de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo, os nossos pecados sejam lavados e nós tenhamos a salvação dos pecados. 지금 결정됐는데 Então, diante de Deus, a vontade dele lá no céu foi estabelecida. Mas Deus deseja, o que Jesus Cristo orou? Que se faça aqui na terra como se foi feito no céu. Então, dentro dos planos de Deus, já está realizado. E Jesus Cristo agora tem que morrer na terra. Quando Jesus Cristo ora que se faça aqui na terra, 그 뜻대로 예수의 십자가에 é acontecer aquilo que Deus planejou, de Jesus Cristo morrer na cruz para lavar os nossos pecados. 그때는 아직 예수 십자가에 못 박혀 죽지 않았고 하나님 뜻이 이루어지지 않았기 No momento dessa oração, Jesus Cristo ainda não havia morrido na cruz e a vontade de Deus não havia se concretizado. 사하게 Só que no final, depois, pela morte de Jesus Cristo na cruz, tivemos os pecados lavados e foi feita a vontade de Deus. Se nós não soubermos esses detalhes da Bíblia, começamos a enxergar e a interpretar a Bíblia pelo jeito, pensamento humano. E isso é muito lamentável. 사람들은 성경에 자기 생각을 가지고 생각하는데 As pessoas leem e interpretam a Bíblia conforme o que acham. 떠나가도록 계속해서 우리 마음을 이끌고 Satanás tem continuamente conduzido nossos corações para nos afastar da verdadeira palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, pessoal, ele veio 사하는 건 예수의 피 외에 다른 방법이 porque não existe outro caminho para a remissão dos pecados a não ser o sangue de Jesus. Tem pessoas que falam, para receber a perdão dos pecados tem que se arrepender. Pessoal, se o arrependimento lavasse pecado, não seria necessário Jesus morrer na cruz. 피 외에 다른
Não existe qualquer outra coisa, não existe qualquer outro caminho para lavar os pecados a não ser o sangue de Jesus. Não é por boas obras que seus pecados serão lavados, não é por você ajudar os próximos que vocês terão os pecados lavados, não é por viver uma vida bondosa, feliz. Só nós já transgredimos as leis. E só existe o sangue e a cruz de Jesus para podermos ser remidos dos pecados. 밖에 죽으시면서 Então, Jesus Cristo sendo morto ali na cruz, 사는 걸 이루었는데도 ele já realizou a remissão dos nossos pecados. Porém, muitas vezes, muitas pessoas ainda dizem ser pecadores. Estão afirmando que Jesus Cristo não foi capaz de lavar os pecados na cruz. 그 이야기를 자세하게 이야기하고 Por isso, Hebreus capítulo 10 está nos falando detalhadamente sobre isso. 다시 돌아가 Vamos voltar em Hebreus capítulo 10. 우리 10장에서 이렇게 이야기합니다. Aqui em Hebreus capítulo 10 diz assim: 율법은 장차오는 좋은 일에 그저 참 형상이 아니다. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. 장차 오는 좋은 일의 그림자라는 것은 A lei, tem sombra dos bens vindouros. 우리 죄를 사실 것을 그림자로 Ou seja, a lei é apenas uma sombra, uma demonstração do que Jesus faria quando viesse. 양을 잡고 소를 잡아서 속죄 제사 Na lei do sacrifício pelos pecados fala que tem que se levar um animal, fazer a imposição de mãos e matar aquele animal. E com o sangue derramado daquele animal, tem que se aspergir na ponta ali dos chifres do altar e assim o nosso pecado é lavado. E o incrível dessa história, desse conteúdo, 죽으면 é que, pessoal, quando aquele animal morre derramando seu sangue, 전에 먼저 양의 머리 안수라 é como eu expliquei antes, antes dele morrer, esse animal tem que receber a imposição de mãos. E eu expliquei para vocês que eu não sabia o significado da imposição de mãos. 레위기 4장 16장 23절에 Então, lá em Levítico, capítulo 16, versículo 21, 아론은 두 손 산년소의 머리에 안수하여 이스라엘 잘 모든 불에 그 범한 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Então, quando se faz a oferta pelos pecados, 이제 우리 죄를 사기 위해 내 죄를 사기 위해서 양이나 염소를 데리고 와. se traz ali um animal sem defeito para que seja o sacrifício pelos pecados cometidos. Então, o sacerdote faz a imposição de mãos sobre a cabeça do animal e eu não sabia o significado dessa imposição de mãos. 했습니다마는 목사 될 때 안수받고 장로 될 때 Como eu já disse, eu aprendi que a imposição de mãos é feita para eleger um pastor ou um ancião. 목사 된 것도 아니라 장로는 왜 안? Mas eu me questionava, o animal não vai se tornar um pastor ou um ancião, por que fazer imposição de mãos neles? 이 시간에 굉장히 오랫동안 E isso não se resolvia no meu coração, foi uma dúvida que eu carreguei por muito tempo. Mesmo lendo a Bíblia, eu não sabia. 레위기 16장 Mas um dia, lendo aqui o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 21, achei a resposta. 두 손으로 산년소의 머리에 안수하여 Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, 그 죄를 염소의 머리에 todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do animal. 우리 죄를 위해 죽기 위해 Então, para que aquele animal possa morrer pelos nossos pecados, 건너가 죽어야 우리 죄를 사. primeiro esse animal tem que receber sobre si o nosso pecado, senão não adianta ele morrer. 우리가 씻어지는 건 아니야. Não adianta ele morrer sem os pecados serem transpassados para ele. Então, antes do animal morrer, 안수를 해 é necessário fazer imposição de mãos 양이나 염소에 건너가도록 만들. para que o pecado seja transferido. 그 양이나 염소 머리에 안수하여 그 죄를 염소의 머리에 두. Por isso aqui a Bíblia fala, e porá sobre a cabeça do bode. 속죄 제사를 드릴 때 제일 먼저 양의 머리에 안수하는 것. Então, quando nós fazemos uma oferta pelo pecado, a primeira coisa que se faz é a imposição de mãos. 양에게 옮겨내는 그 이야기. Por quê? Isso está falando sobre a transferência do pecado para que o animal possa morrer com aqueles pecados. Mas depois que eu descobri sobre essa verdade, o incrível é que só eu vi Jesus Cristo sendo batizado na Bíblia. 마태복음 3장 그 이야기가 잘 나오는. Está muito bem escrito lá em Mateus capítulo 3. Vamos procurar. 마태복음 3장. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. 이때 예수께서 갈릴리에서 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으라 하시는데
Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. 14절에 보면은 14. 요한이 말려가지고 내가 당신께 죄를 받아 당신에게로 오시나이까. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? 요한은 예수님이 세례 받으러 온 것을 이해가 안 됐어요. João não entendia porque Jesus Cristo estava o procurando para ser batizado. Porque João Batista ele dava batismos de arrependimento. 세례를 받는 것이었어요. Ou seja, as pessoas se arrependiam e depois recebiam batismo nele. 이해가 안 가요. Mas Jesus Cristo não tinha do que se arrepender, porque ele não tinha pecado. Então, por que Jesus Cristo estava procurando? Por isso, ele questionou: Senhor, eu tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? 5절에 말씀하시기를 E no versículo 15 diz: 예수께 데려가야 가라서 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것 합당하니라 하시니. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 이룬 모든 죄를 사는 걸 가르쳐. Então, cumprir toda a justiça quer dizer lavar todos os pecados. 예수님이 세례 요한에게 안수를 받는 이유는 Então, o motivo de Jesus Cristo ser batizado por João Batista 이제 그 어린 양이 죽기 전에 제사장 양의 머리에 안수해서 죄를 양에게 넘기는 거예요. é igual o processo daquele animal no Antigo Testamento ter de passar com a imposição de mãos antes de ser imolado. 온 인류의 죄를 예수께 넘기는 그 과정이 안수예요. Então, João Batista, sendo sumo sacerdote, fez a imposição de mãos sobre Jesus Cristo, que foi o processo para passar o pecado de toda a humanidade para Jesus. E naquele momento, na imposição de mãos que Jesus Cristo recebeu, a Bíblia fala que o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu, como se fosse uma pomba, e veio a voz de Deus dizendo: Esse é meu filho amado, no qual me comprazo. Pessoal, por que Deus enviou Jesus nessa terra? Para que ele morresse na cruz para lavar os nossos pecados. 피하지 아니하고 E Jesus Cristo não fugiu dessa cruz. Jesus Cristo, para tomar a cruz, 죄를 예수님께 넘겨오는 예식을 행한 거예요. primeiro ele tomou para si todos os pecados. 그다음에 요한복음 1장 29절을 보면 Por isso, quando vemos em João capítulo 1, versículo 29, 간 날이 바로 예수의 세례를 받은 그 다음 날. diz assim: no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte ao batismo de Jesus, no dia seguinte viu João a Jesus e disse: 기관한 하나님 어린 양. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 우리의 모든 죄가 예수 그리스도께 건너간다. Só aquele momento foi quando todos os nossos pecados passaram para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 예수님은 그 이후에 E depois disso, Jesus 동안 지나시다가 passou uns 3 anos junto com os discípulos. E depois de passado os 3 anos, Jesus Cristo foi crucificado e morreu. 또 내 사랑하는 아들 내 기뻐하는 사람 마. E Deus, vendo tudo aquilo acontecer, ele disse, Esse é meu filho amado, no qual me comprazo. Sim, dá para ver que Deus sabe do sofrimento, da dor de Jesus Cristo, mas para se cumprir a justiça de Deus, ou seja, a remissão dos pecados da humanidade, para fazer aquilo que foi feito no céu aqui na terra, 못 박혀 죽기를 바란다는 그런 뜻입니다. Deus teve esse desejo que Jesus Cristo morresse na cruz. 못 박혀 죽어서 우리 인류의 모든 죄를 사하기로 돼. Porque a vontade de Deus foi que, por meio da morte de Jesus na cruz, toda a humanidade tivesse os pecados lavados. 인류의 모든 죄를 지기 위해 세례의 안수를 받으셨고 Então, para essa finalidade, Jesus Cristo foi batizado por João Batista 지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨고 e morreu pregado na cruz, carregando todos os nossos pecados. 인류의 죄가 E pela sua morte, ali, na cruz, foram resolvidos todos os pecados da humanidade. 한번 어떤 감정을 느끼려고 하지 마. Pessoal, não busquem uma sensação quando vocês receberem a salvação. Nossa, eu senti um calor no meu corpo, eu fiquei emocionado. 음성이 들리고 Nossa, eu escutei uma voz. 전혀 그런 것을 기대하지 마. Não tenham alguma expectativa nessas coisas. 말씀에서 A remissão dos pecados é pela palavra de Deus. 그때에 우리 죄는 끝이 난. E a Bíblia diz que os nossos pecados terminaram quando Jesus Cristo foi morto na cruz. 그 방법대로 십자가에 못 박히셨어요. Conforme o método de Deus, Jesus Cristo foi crucificado. 이어받으시고 Ele primeiro recebeu aquela imposição de mãos no batismo de João Batista, recebeu para si todos os pecados, foi crucificado e de uma forma muito gloriosa, ele resolveu todos os nossos pecados. Os meus pecados, os de vocês, os pecados da humanidade, ali, naquela cruz, foi lavado de uma forma eterna. 예수 십자가에서 뭐라고 말해요? Por isso, o que Jesus Cristo disse na cruz? Está consumado. 우리는 이제 처음에 하나님이 죄를
깨닫기 위하여 율법을 주셨고 Só Deus nos deu os mandamentos, as leis, para que nós entendêssemos que tínhamos pecado. 우리 죄가 산다는 걸 설명해 왔고 E por meio daquela oferta que existe no Antigo Testamento, feita com os animais, nos explicou como seria a oferta eterna pelos pecados feitas por Jesus. 예수님이 갈보리 산 십자가 위에 십자가에 못 박혀 죽으심으로 Pela morte de Jesus na cruz do Calvário, 십자가 위에서 e ali na cruz, 영원히 todos os nossos pecados terminaram para sempre. 십자가로 만나 Por meio da cruz. 하나님이 우리를 볼 때 우리 죄인이 아닙니다. Deus, quando nos vê, nós não somos mais pecadores, porque todos os nossos pecados foram lavados para sempre ali na cruz. 구약의 양을 잡아 제사를 드리다가 Então, no Antigo Testamento, se fazia aquela oferta pelos pecados com os animais. 실질적으로 설명하고 있는 거죠. Só que em Hebreus capítulo 10 fala sobre o real propósito daquilo. 다시 가보겠습니다. Vamos voltar ali para Hebreus capítulo 10. 위에 8절 위에 말씀하시기를 제사와 예물은 전과 전체를 번자 속죄의 원치나 기뻐하지 아니하신다. No versículo 8, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Só o sacrifício pelos pecados, a Bíblia fala que são coisas que se oferecem segundo a lei. 이렇게 죽음으로 우리 죄를 산다는 것을 보여주기 위한 그림자로 만들었습니다. Mas tudo isso foi criado para ser uma sombra, ou seja, para mostrar como seria o que Jesus estaria para fazer por todos. Então, pela morte daquele animal, daquela ovelha, 순수하고 antes, se faz a imposição de mãos, e quando se mata aquele animal, o sangue é aspergido, o pecado é lavado. Jesus Cristo foi batizado por João Batista, ele derramou seu sangue pela sua morte. Na cruz acabou ali todos os nossos pecados, 세상 모든 죄가 todos os pecados da humanidade, 영원히 para sempre. 근데 여러분들이 죄가 기억이 나고 내가 악을 행하기에 막 부끄럽고 그럴 때가 있지만 Mas pessoal, vocês sim podem ter recordações do pecado, se envergonharem pelo que fizeram. 죽으시고 제가 완전히 끝이 났어요. Mas, pelo que a Bíblia nos afirma, é certo de que não existe mais pecado, já acabou. Isso foi a vontade de Deus, foi os planos de Deus. 구약의 양을 잡아 드리는 제사는 Aquele sacrifício que fica no Antigo Testamento seria um sacrifício momentâneo. 제사를 드리지만 Por isso, toda vez que tivesse um pecado cometido, tinha que ser feito um novo sacrifício. Mas Jesus Cristo, uma vez para sempre, nos deu a eterna redenção. 영원히 Então, Ele, de uma vez para sempre, lavou todos os pecados de toda a humanidade. 그러면 이 놀라운 사실 성경에 너무 명확하게 얘기하고 있는데 E a Bíblia nos fala de uma forma muito clara essa verdade. 성경보다 자기 생각 Mas muitas pessoas creem mais nos seus pensamentos do que na própria Bíblia. 양심의 가책을 느낄 때 죄가 남아 있는 것입니다. Então, quando eles cometem algum pecado e sentem a consciência pesando por causa do pecado, dizem ser pecadores. Pessoal, isso é o nosso pensamento, mas a Bíblia não fala isso. Vamos ver mais aqui? Capítulo 10, versículo 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e... Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Aqui diz 십자가에 못 박힐 그때 que no momento que Jesus Cristo foi crucificado e morto ali na cruz, nós fomos santificados, fomos lavados. 깨닫고 Quem percebe, descobre isso. 확실하다. Eu tenho certeza, meus pecados foram lavados. 우리가 거룩해 A Bíblia diz que pela morte de Jesus nós fomos santificados. 죄인입니다. 겸손한 척하고 그 겸손한 Então não precisamos, se fingir humilde e questionar a palavra. Só se Deus falou que nós fomos santificados, basta crer que somos santos. Quem é o ser humano para questionar a Deus falando que tem pecado? Versículo 11. Vamos ler? 날마다 매일 서성이며 자주 같은 제사를 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Os sacrifícios feitos do Antigo Testamento, 죄를 위해 속죄제를 드리는데 sim, eles faziam oferta pelos pecados, 모형이고 그림자이기 때문에 mas já que era apenas a sombra do que Jesus estaria para fazer, 언제든지 사지 그한 가지 죄만 사야지. a Bíblia fala, nunca jamais podem remover pecados. 그러면 Uma vez feito o sacrifício e a pessoa volta a pecar, tem que ser feito um novo sacrifício. 예수 십자가에 못 박혀 죽으시고 Mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz, 다릅니다. foi diferente.
Foi diferente como? 제사장들은 그 피를 땅에 있는 제단의 피에다 Os sacerdotes, quando faziam o sacrifício, aspergiam o sangue daquele animal no tabernáculo terreno. Mas Jesus Cristo aspergiu o seu próprio sangue no tabernáculo celeste. 모든 것이 영원하기 때문에 E já que tudo no reino celeste é eterno, 제단에 피를 뿌려 우리 죄가 영원히 pelo sangue de Jesus aspergido lá no tabernáculo celeste, nossos pecados foram lavados para sempre. 1절에 Então, no versículo 11, 10절에 no versículo 10, é 11. 성기에 자주 갔던 제사장들인데 이제는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Por que nunca? Porque isso acontece num mundo influenciado pelo tempo. Mas no versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Já que ele fez um único sacrifício eterno, num lugar eterno, que é o reino celestial, o sacrifício é eterno, é para sempre, para o pecado de todos nós. Ele foi o nosso sacrifício eterno e os nossos pecados foram lavados eternamente. Assentou-se à destra de Deus, 이 원수들로 자기 발등상이 되게 할 때 aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado nos seus pés. Versículo 14, vamos ler juntos também. 2, 3 e... Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Só nós não precisamos de um sacrifício a cada vez que pecamos. 피 하나로 Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, 된 자들을 nós já fomos santificados e a Bíblia fala aperfeiçoados para sempre. Quão gratificante é isso? 그래서 제가 무슨 죄를 지었든지 Por isso, não importa o pecado que cometeram. 예수의 피로만 제가 거룩하고 깨끗해서 Pelo sangue de Jesus Cristo, eu sou limpo e santo. 놔두고 Eu deixo tudo de lado. 말씀이 날 보고 의롭다면 의로운 Se a palavra de Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. 시든 게 Se a palavra de Deus diz que meus pecados foram lavados, foram lavados. 얼마나 놀라운 사실인지 É uma verdade incrível. Não temos palavras para definir isso. 죄를 짓고 또 죄를 지고 또 죄인이 되고 그랬는데 Antes de eu saber dessa verdade, eu cometia os pecados e acreditava ser pecador, mas Jesus Cristo nos apresentou o sangue eterno da redenção. 정확하게 기록되어 있는데 Está escrito muito claramente aqui no livro de Hebreus. Só que uma coisa muito lamentável no coração das pessoas de hoje é que dizem ser pecadores. 십자가에 못 박히고 죄를 씻어 죽으셨는데 Jesus Cristo morreu na cruz para remir os nossos pecados. 얼마나 섭섭해 하시겠습니까? Imagina quanto Jesus Cristo fica magoado ao escutar das pessoas que ainda são pecadores. Imagina quanto dói o coração de Jesus. Não, pessoal. Na cruz, não importa quem seja, Jesus Cristo terminou com os pecados. A questão é, só terão oportunidade de desfrutar disso quem crê. Não é por obra, mérito. 법을 지켜 절대 의롭게 될 수. Só jamais poderão ser justificados pelas leis, pelas obras. Nós, guardarmos os mandamentos, não tem significado isso. Porque Jesus Cristo já nos justificou, já nos santificou. 많은 사람들은 Muitas pessoas hoje, 십자가 이렇게 명백하게 예수 피로 우리 죄가 씻어졌고 영원히 의롭게 됐는데 mesmo dizendo bem claro aqui no livro de Hebreus que nossos pecados foram lavados para sempre, que fomos justificados e santificados, ainda oram assim para Deus: Senhor, eu sou um pecador, me perdoe. 그 이야기는 하나님 얼마나 화나게 하는지 Imagina quão irado Deus fica ao escutar isso. 좀 무익하게 생각하는 Imagina quão menosprezível isso para Jesus. Não dá para explicar. Só Jesus Cristo derramou seu sangue, ele morreu por nós, ele lavou para sempre os nossos pecados. Espero que vocês percebam isso. Eu agradeço a Deus muito por isso. 그래서 제가 날 위해 죽은 주님이 계시기 때문에 Já que tem esse Senhor que morreu pelos meus pecados. Durante a minha vida também, dentro de Jesus, eu tenho dificuldades, tenho problemas, mas tenho sempre uma grande gratidão, porque eu posso pregar esse evangelho. Muitos pastores, estando junto conosco, 그걸 같이 전하고 있습니다. estão pregando junto o evangelho conosco. 학교를 시작해서 Começamos com a escola de teologia nos Estados Unidos e agora as pessoas estão aprendendo em detalhes como pregar o evangelho para que mais pessoas possam pregar essa verdade. Estamos trabalhando para isso. 제가 좀더 이제 여행을 해야 하는데
Eu tenho algumas viagens a fazer ainda. 아프리카 이번에 4개국을 다녀왔는데 Depois, eu visitei nesses 4 países da África agora. E agora eu tenho mais alguns outros países para ir. 인도에서 많은 지도자가 와서 우리 말씀을 듣고 싶어합니다. Muitos países, né, muitos líderes de países querem conhecer a nossa educação emocional e escutar a nossa pregação. 확실하게 이야기할 수 있어요. Eu 너무너무 행복합니다. sou muito feliz, muito grato por poder com certeza falar sobre a remissão dos pecados que Jesus Cristo nos deu. Eu, quando enviei meu filho para os Estados Unidos, eu disse: Filho, 누가 너를 장관시켜주지 않겠지만 eu sei que ninguém vai te oferecer um cargo de ministro do país, mas mesmo que isso aconteça, não aceite. Seja um pregador do evangelho. 대학 총장 시켜준다고 하지 않겠지만 Eu sei que ninguém vai te oferecer o cargo de reitor de universidade, mas por mais que isso aconteça, não faça isso. 하나님의 복음을 전하라. Pregue o evangelho de Deus. 제 아들 열심히 복음을 전하고 있습니다. Meu filho, de todo o coração, tem pregado o evangelho. 전 세계에서 가장 활발하게 지금 복음을 전하고 E a missão Boa Notícia é a missão mais ativa nessa atividade de pregar o evangelho hoje. 코로나 때문에 저희 방송이 전 세계 나가면서 Principalmente devido à pandemia, né, nós pudemos transmitir pregações por todo o mundo. 우리 이 복음으로 향하여 달려오고 있고 E os cristãos que escutaram essa pregação estão voltando, né, se conectando conosco. Por isso, estamos continuamente fazendo esses eventos e pessoas têm recebido a salvação. 제 속에 살던 저를 불쌍히 여기시고 구원하신 뒤에 Depois que Deus me salvou, permitiu a sua misericórdia para uma pessoa como eu que deveria estar vivendo no pecado, eu agradeço a Deus que me deu essa oportunidade de pregar o evangelho para todos no mundo. 할 때까지 이 복음을 전하다가 Eu já estou bem velho, mas até os últimos dias de minha vida eu quero pregar o evangelho. Espero que vocês também deem todos os seus corações para pregar o evangelho. 구원을 받고 Que os seus familiares e parentes possam receber a salvação e que vivam dentro da graça do Senhor. Oremos. 거룩하신 하나님 우리 아버지 Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 영원한 멸망을 당해 우리를 Nós que deveríamos encontrar com a morte eterna, pela morte de Jesus na cruz, nós fomos purificados. Nós te agradecemos. Senhor, abrimos o nosso coração, deixamos o nosso pensamento, aceitamos a Tua palavra, aceitamos a salvação, que assim nós possamos com alegria servir ao Senhor. Te agradecemos. 귀한 시간 주셔서 감사합니다. Agradecemos por esse momento tão precioso e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 대단히 Muito obrigado, pessoal.